O que desperta o desejo de uma mulher, verdadeiramente, não é o que os livros de autoajuda dizem, tampouco o que os filmes romantizados tentam ensinar. E se tudo o que você aprendeu até hoje sobre atração estiver fundamentado em ilusões frágeis, moldadas para manter você longe da verdade? Por que certos homens entram em uma sala e o silêncio se curva diante deles, enquanto outros imploram atenção e mal recebem um olhar? O desejo feminino, puro, instintivo, incontrolável, é um mecanismo oculto, e entender seus códigos não é uma arte sensível, mas uma ciência de poder. A pergunta que você nunca se fez é: o que em segundos acende o fogo no olhar de uma mulher? Não, não é beleza, não é dinheiro, e definitivamente não é gentileza. A verdade crua, a verdade que ninguém ousa dizer, mas que Maquiavel sussurraria em teu ouvido com um meio sorriso, é que o desejo feminino nasce do abismo entre controle e caos. É o reconhecimento inconsciente de um homem que compreende sua própria sombra, que caminha entre o domínio e o mistério, sem se desculpar por ser quem é. O erro dos tolos é tentar conquistar com promessas doces. O acerto dos sábios é seduzir com presença, com risco, com o aroma inebriante do imprevisível. A mulher não deseja aquele que implora para ser amado. Deseja o homem que sabe ser necessário e, mesmo assim, permanece inalcançável. O segredo está na tensão não resolvida, no enigma não decifrado, no gesto que diz mais do que 1000 palavras. Maquiavel nos ensinou: quem domina as emoções alheias reina sem precisar de trono. Mas para isso é preciso destruir o mito do homem bonzinho e reconstruir uma presença que faz o tempo desacelerar. O desejo não se negocia, ele se impõe. E neste exato instante, sem saber, você já entrou no jogo. Cada segundo que passa neste vídeo não é apenas uma escolha, é uma armadilha simbólica. Você quer saber o que ativa o desejo feminino, mas mal percebe que a verdadeira resposta não está na superfície da pergunta. Ela está no desconforto que começa a crescer dentro de você. Está nas crenças que você vai precisar abandonar. Está no espelho que daqui a pouco vai mostrar algo que você ainda não teve coragem de ver. Este vídeo é mais do que uma explicação, é uma revelação. E talvez, no fundo, você sempre soube disso. Existe uma estrutura invisível por trás do desejo, uma arquitetura secreta que Maquiavel vislumbrou séculos atrás. E hoje ela será revelada peça por peça, camada por camada. Mas cuidado! Pular um só momento é como fechar os olhos no exato instante em que a verdade se revela. E a verdade transforma quem sobrevive a ela. Você já sentiu o desconforto de ser invisível mesmo estando presente? Já percebeu como algumas mulheres olham através de você, como se sua existência fosse translúcida, como se suas palavras fossem vento e não espada? Há algo cruel nisso, mas também há um ensinamento escondido. O desejo feminino não responde à lógica, nem se curva a fórmulas banais. Ele é uma força subterrânea que reage a algo mais primitivo e mais perigoso, a sensação de que ali, diante dela, está um homem que conhece a própria natureza e, por isso, não teme a dela. O que atrai não é o sorriso ensaiado, mas a ausência de necessidade. Não é a oferta, é o silêncio carregado de significados. O desejo nasce onde a previsibilidade morre. Maquiavel não falava de amor, falava de poder. E é por isso que suas palavras ecoam tão profundamente quando o tema é o desejo. O homem que compreende isso não tenta agradar. Ele sabe que o fascínio está no desequilíbrio controlado, no jogo não declarado. Um olhar que diz, eu te vejo, sem pedir retorno. Um gesto que revela controle sobre si, não sobre ela. O desejo feminino, em sua raiz mais obscura, se acende não pela promessa de estabilidade, mas pelo abalo que uma presença verdadeira causa em sua zona de conforto. É ali, no espaço onde a mulher se percebe tocada e ameaçada ao mesmo tempo, que o desejo pulsa mais forte.
E esse espaço só pode ser acessado por quem domina a si mesmo com a mesma intensidade com que aceita o caos alheio. Há homens que tentam ser tudo, e por isso se tornam nada. Homens que acreditam que o caminho para o coração de uma mulher está pavimentado com elogios, mensagens constantes e demonstrações incansáveis de afeto. Mas o que se revela, na verdade, é o medo. O medo de não ser suficiente, o medo de ser esquecido, o medo de não ser amado. E nada mata o desejo mais rápido do que o cheiro do medo. O homem que ativa o instinto feminino em segundos é aquele que caminha com o perfume da certeza silenciosa, que não precisa provar seu valor, porque sua postura já diz tudo. Ele não se oferece, ele se impõe com calma, com firmeza, com a presença de quem poderia dominar o mundo, mas escolhe não fazê-lo. O desejo não nasce de certezas, nasce de perguntas. Quem é ele de verdade? Por que ele me faz sentir isso sem sequer tocar em mim? O que existe por trás desse silêncio carregado? E é aqui que começa o loop mais perigoso e mais irresistível. O desejo se alimenta do mistério, do desafio, do risco. E para que ele exista, o homem precisa desaparecer como personagem previsível e renascer como símbolo. Um símbolo do que ela não entende, mas sente. Do que não controla, mas deseja. Do que teme, mas não consegue ignorar. Maquiavel sabia. O verdadeiro poder é aquele que não precisa ser anunciado. E o desejo é apenas a resposta instintiva à presença desse poder. Ser escolhido não é a mesma coisa que ser desejado. Um homem pode ser amado pela sua bondade, mas jamais será desejado por ela. O desejo exige algo mais cru, mais indomado. Exige presença que provoca dissonância. Quando um homem entra em silêncio em uma sala e ainda assim dobra os olhares ao seu redor, algo além da estética está em jogo. É a energia. É a forma como ele ocupa o espaço. É o contraste entre serenidade e ameaça, como se a qualquer momento pudesse sorrir ou destruir. A mulher sente isso. E não importa o quanto negue, seu corpo reage antes que a mente racional tente contornar. O desejo é pré-linguagem, é código antigo. E quem domina esse código domina mais do que o olhar, domina a narrativa. Mas é preciso coragem para despertar isso. Coragem para não ser domesticado, para não se tornar mais um nos moldes do que dizem ser aceitável. A sedução verdadeira não busca aceitação. Ela provoca rupturas. Ela desestabiliza o que está quieto demais. A mulher que sente desejo real não está diante de conforto, mas de tensão. Uma tensão entre o devo e o não posso, entre o foge e o fica. E o homem que provoca isso não o faz com técnicas, mas com verdade. Uma verdade que começa com ele próprio. Porque ninguém desperta desejo se não aprendeu antes a desejar a si mesmo, com todos os seus monstros e luzes. É aqui que os fracos recuam. Porque para ser desejado de verdade, é preciso suportar ser mal interpretado, rejeitado, acusado, temido. O desejo não floresce na luz plena, ele cresce na penumbra das entrelinhas, no não dito, no quase. E é por isso que tão poucos homens chegam lá, porque exige desconstrução, exige o abandono da performance, exige ser, não parecer. E o ser, em sua forma mais potente, assusta, porque lembra o mundo, inclusive o feminino, de que ainda existem forças que não se explicam, apenas se sentem. E quando uma mulher sente isso, o jogo muda para sempre. E talvez, nesse momento, você esteja percebendo que este vídeo não é apenas sobre desejo, é sobre você, sobre o que você tem escondido, sobre o poder que enterrou sob camadas de insegurança, medo e expectativa. A verdadeira ativação do desejo feminino começa no exato instante em que você para de tentar agradar e começa a se tornar o tipo de homem que ninguém ensina a ser. O tipo que Maquiavel descreveria não com adjetivos, mas com silêncios. Porque há homens que falam demais.
E há aqueles que só com o olhar despertam um incêndio. E agora tudo o que resta é continuar, porque a peça-chave ainda não foi revelada. E ela muda tudo. Há um instante, sutil e profundo, em que algo dentro de nós muda sem alarde. Não é barulhento como um grito, nem claro como uma conclusão racional. É um estremecimento interno, quase imperceptível, mas que transforma o modo como enxergamos o mundo. E talvez, se você chegou até aqui, esteja sentindo exatamente isso. Não uma resposta, mas um deslocamento. O homem que começou este vídeo não é o mesmo que está agora, silenciosamente absorvendo o que não se ensina, apenas se revela. Porque compreender o desejo feminino, no fim das contas, não é sobre as mulheres. É sobre si, sobre o que você irradia sem perceber, sobre o que você reprime e por isso se torna fraco, sobre o que você ousa encarar ou continua fugindo. Tudo o que foi dito não foi para te convencer, foi para te lembrar, porque você já soube disso antes, mesmo que de forma vaga, em um olhar que não esqueceu, em um silêncio que incomodou, em uma presença que te fez sentir menos ou mais. O desejo, quando verdadeiro, não é sobre técnica, é sobre energia, sobre o tipo de energia que não se explica, mas se sente, como a força da maré que puxa mesmo sem ser vista. A mulher que deseja não responde às suas palavras, responde à frequência que você emite. E essa frequência nasce do ponto mais sombrio e mais autêntico do seu ser, aquele que você passou a vida tentando controlar. Mas é ali, e só ali, que mora o seu verdadeiro poder. Você não precisa ser compreendido, precisa ser sentido. Precisa ser lembrado como um enigma, não como uma evidência. O mundo já está cheio de homens que querem ser aceitos. Faltam os que aceitam a si mesmos. A mulher que olha e deseja está, na verdade, reconhecendo algo que ela mesma esconde. Algo que pulsa dentro dela, mas que só acorda diante de alguém que também já tocou o próprio abismo. O verdadeiro despertar do desejo não é quando ela te escolhe. É quando ela sente que você poderia partir, mas escolhe ficar, não porque precisa, mas porque quer. E isso muda tudo. O poder não está no que você diz, mas no que você cala. E é esse silêncio, tenso e cheio de presença, que ela nunca esquece. Agora, olhe para si mesmo. Perceba o que nasceu dentro enquanto você assistia. Essa inquietação, essa vontade de ir além. Essa sensação de que há mais para ser descoberto, não sobre elas, mas sobre você. Se isso tocou algo profundo, então você já sabe o que fazer. Curta, comente, compartilhe este vídeo com quem precisa sair do automatismo e reencontrar a própria presença. E se isso fez sentido, inscreva-se. Não apenas para assistir mais conteúdos, mas para continuar essa jornada de transformação silenciosa. Porque o desejo é só o começo. O verdadeiro poder é lembrar quem você sempre foi. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para olhar nos olhos dessa verdade.